Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus com os nossos irmãos também que nos acompanham pela internet, pelo YouTube e Facebook da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Um instante da atenção de todos para meditar a palavra de Deus neste 3º domingo da Páscoa, que também lá vai pela metade, o período pascal, onde nós somos chamados a recordar que Jesus Cristo, também ressuscitado, caminha conosco em nossa história. Nós somos chamados a identificá-lo nesta caminhada de fé. Assim,
A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o autor sagrado do livro dos Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Ele escreveu tanto o Evangelho quanto o livro dos Atos dos Apóstolos, ali entre o ano 50, 60 e 70 depois de Cristo, a data sim do livro dos Atos dos Apóstolos, para relatar qual foi a postura dos apóstolos após a ressurreição. Então, o texto sagrado começa dizendo que num dia da festa de Pentecostes, que se celebra para nós a vinda do Espírito Santo, Pedro se levantou, se colocou de pé junto aos demais apóstolos e começou a dizer a eles que Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, que conduz a igreja, é sinal para nós de salvação. Tudo o que ocorreu com ele, e nós bem sabemos de sua morte, de sua condenação à cruz, e ele venceu a morte, venceu a cruz para nos dar vida nova. Agora nós temos certeza de que a morte deste Jesus, deste Filho de Deus, desse homem Jesus Cristo, não foi em vão. Morreu para nos perdoar os nossos pecados, e na sua ressurreição abriu para nós as portas da eternidade. Então o que o autor sagrado, e Pedro, recorda agora? Recorda que mesmo Davi, recorda que o Senhor sempre esteve à sua frente. Senhor ali, se vocês que estão com o folheto olharem, é com letra maiúscula, porque simboliza ali a presença de Deus, simboliza ali o próprio Deus como Senhor de nossas vidas. Resultado, Davi reconhece que Deus vai à sua frente, que Ele está à sua direita para o conduzir, para recordar que a salvação é possível. Assim, o autor sagrado Lucas coloca nas palavras de Pedro que também o rei Davi, que foi um grande chefe de Israel, já confia e coloca a sua vida nas mãos de Deus. Para nós também, é claro que nós bem sabemos, quando Jesus Cristo ressuscita, a ressurreição de Jesus alcança as nossas vidas, nos atinge para nos dar certeza de vida eterna. Porém, nós ainda estamos peregrinando nesta vida terrena e em algum momento a morte cruzará os nossos caminhos, mas nós não temos mais certeza de morte. Nós temos certeza de vida, porque mesmo sabendo que esta vida terrena vai passar, nós temos certeza maior de que a vida eterna, para quem crer, para quem tem fé, já é uma realidade presente na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós não estamos caminhando mais para a morte, nós estamos caminhando para a salvação, estamos caminhando para a ressurreição. Você está caminhando para a sua salvação, você está caminhando para a sua ressurreição, você está caminhando não para uma despedida, você está caminhando para um reencontro com Deus num dia exato e certo do dia da sua salvação, no dia da ressurreição e da recompensa. Assim é que o autor sagrado recorda a vida e a morte do rei Davi e vai dizer, olha, o túmulo dele ainda está entre nós, mas por Jesus Cristo ele alcança a salvação, ele alcança a eternidade. Assim, Pedro dá testemunho daquilo que também nós devemos dar, da salvação em Jesus Cristo, da salvação e pelo perdão dos pecados na morte de cruz, mas pela ressurreição, ele abre para nós as portas do reino dos céus. Resultado, Pedro ainda na segunda leitura, na carta de hoje, recorda para todos nós que por esta vida presente pelos nossos pais, nós herdamos sim o pecado, nós herdamos sim aquilo que é passageiro, mas em Jesus Cristo nós herdamos a vida eterna. Ele, por sua morte, por sua cruz e por sua ressurreição, garante para nós uma eternidade feliz. E assim nós somos capazes de, pela fé, acreditar que um dia também nós alcançaremos o coração de Deus. No Evangelho agora, Jesus Cristo, como apareceu na semana passada aos discípulos com as portas fechadas, nesses dias da Páscoa nós estamos vendo as aparições de Jesus após a ressurreição. Hoje, no caminho para a cidade de Emaús, que ficava 11 quilômetros distante de Jerusalém, metade do caminho aqui até Formiga, mais ou menos, é claro, né? Dois dos discípulos lá iam embora de Jerusalém por medo. Eles estavam com medo de tudo o que aconteceu com Jesus. A morte, a condenação, a cruz, a perseguição dos judeus, os soldados romanos. Tudo que nós vimos durante a Semana Santa. Resultado, eles indo embora, caminhando ali 11 quilômetros, o próprio Jesus Cristo apareceu e começou a caminhar com eles, para mostrar para todos nós que Jesus Cristo caminha em nossa história. O Jesus Cristo homem, o Filho de Deus, o homem ressuscitado de Jesus Cristo, está presente em nossas vidas. E ali aqueles dois estavam conversando entre si, contando tudo o que aconteceu naqueles dias, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós vivenciamos durante a Quaresma, durante a Semana Santa, aquela Sexta-feira Santa, na morte de Jesus Cristo, a condenação, o seu sepultamento, eles foram conversando sobre isso.
E Jesus pergunta: olha, o que vocês estão conversando? E aí eles perguntam para Jesus assim com um rosto triste: olha, por acaso você é o único peregrino, o único estrangeiro que está aqui em Jerusalém e não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Mas vejam bem que o texto bíblico antecipa para nós dizendo que os olhos daqueles discípulos, daqueles dois caminhando para Emaús, eles estavam meio que cegos. E agora cuidado, porque em nossa vida de fé, nós temos que ter este cuidado para que uma cegueira espiritual não tome conta de nossa vida de fé. Aqueles dois homens acreditavam em Jesus, eles seguiram Jesus Cristo, eles viram a morte, eles certamente presenciaram os milagres que Jesus realizou. Mas para nós nos dias de hoje, um ativismo louco, tantas atividades que nós temos num dia, a semana começa, parece que já com prazo de acabar ali em meia hora, e às vezes nós vamos meio que nos tornando cegos na fé, não paramos para rezar. Não paramos para perceber Jesus Cristo nas pequenas coisas. Não paramos para ter um momento de oração e ficamos aguardando só o outro domingo para ir à missa. Nós não percebemos a presença de Deus nas pequenas coisas de nossas vidas. Às vezes nós estamos meio que cegos na fé. Já começa a semana na segunda-feira e uns já estão pensando em dizer a palavra sextou. Desta forma, já estão pensando no final de semana. Já começa o dia preocupado com o que vai fazer ao final da tarde. Já começa a semana preocupado com o que vai fazer no outro final de semana. Já começa o mês preocupado com o feriado prolongado que está para chegar. E assim, nós vamos caindo num ativismo louco. E aqui para nós dentro da igreja não está fora da realidade da vida social. Nós não podemos ser cristãos que apenas cumprem rituais e ritos. Nós não podemos vir à missa, pessoal, só quando nós estamos escalados. Não dá para ser ministro para vir à missa só se tiver uma escala para cumprir. Não dá para ser coroinha e apóstolo, para acólito, para vir à missa só se tiver uma escala para cumprir. Não dá para vir cantar a liturgia só se tiver uma escala por mês, porque pode acontecer de não ter a escala. E o que vai acontecer? Você não vai rezar naquela semana, você não vai rezar naqueles dias, você vai estar cego na fé por cumprir funções que não geram salvação em sua vida. Cego na fé é isso. Você pode até cumprir a sua escala, a sua função, mas se não gerou em você salvação, se você não percebeu a presença de Jesus Cristo ali, aquele gesto foi em vão, não gerou salvação na sua vida. Assim é que aqueles dois apóstolos estão indo embora de Jerusalém. É como se eles estivessem abandonando a fé, abandonando a cidade sagrada de Jerusalém, abandonando a comunidade, abandonando seus amigos apóstolos. E Jesus agora quer resgatá-los, quer trazê-los de volta. E olha o que Jesus vai dizer a eles, que serve também para nós: como sois fracos na inteligência de crer. A capacidade de crer tem que se tornar algo tão forte em nossas vidas, que nós temos que ser capazes de perceber Jesus Cristo nas pequenas coisas. E olha como ele vai educar agora os seus dois discípulos, começando pelas Escrituras. É o que a Santa Missa faz por nós. A missa tem dois grandes momentos: liturgia da palavra e liturgia eucarística, que é o que acontece no Evangelho de hoje. Jesus começa explicando para aqueles dois toda a Escritura, começando por Moisés, vai dizer o texto, passando pelos patriarcas, pelos profetas, contando tudo o que deveria acontecer com Jesus na cruz, tudo o que deveria acontecer com ele, o servo sofredor, que perdoa os nossos pecados, que morre na cruz, que ressuscita depois de 3 dias, que abre para nós as portas da eternidade. Jesus está educando na fé aqueles dois discípulos para nos educar também a cada dia. E eles foram prestando atenção ao ponto de dizer: olha, não nos ardia o coração quando ele nos falava das Escrituras? Quando vocês vierem para a missa, permita que o Evangelho faça arder o seu coração. Quando você vier para a missa, permita que as leituras dentro da missa façam arder a sua fé, faça aumentar a sua fé, como aumentou a fé daqueles dois discípulos. E Jesus continua ali conversando com eles, e eles vão mais adiante. Jesus finge que vai mais adiante, mas eles o convida: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. É o que Jesus vai dizer a eles então agora, quando ele se assenta à mesa, parte o pão para eles, abençoa o pão, e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. A Eucaristia consagrada no altar tem que te fazer também reconhecer Jesus em sua vida, porque vejam, nós somos capazes de reconhecer as pequenas coisas de nossa vida.
Na semana inteira vocês almoçam nas casas de vocês. Final de semana vocês vão na casa de alguém, ou às vezes à casa dos pais para almoçar, e vocês percebem, esse é o tempero da minha mãe, é o jeito dela de fazer comida. Pode ter 50 crianças numa maternidade. Se uma criança chora, o que a mãe diz? A minha criança chorou. Mas como que ela vai saber se tem 50? A mãe conhece o filho que tem. Quando nós aqui, mais velhos talvez, brincávamos na rua até tarde, e ali dava certa hora, nós ouvíamos um grito que vinha de longe: vem embora tomar banho agora, porque está na hora de dormir. Nós sabíamos que era nossa mãe chamando, nós atendíamos ao chamado dela e nós a reconhecíamos ali. Talvez também em nossas vidas, uma música te faça lembrar uma pessoa muito especial. Nós sabemos reconhecer esses detalhes em nossa vida. Vejam, nós sabemos interpretar, assim como os apóstolos agora souberam interpretar. Olha, não nos ardia o coração quando ele falava da Escritura, nós o reconhecemos ao partir do pão. Assim como nós então reconhecemos cada um e o outro nos pequenos gestos. Se a sua esposa sai do banho e passa o perfume, você reconhece, esse é o perfume da minha esposa. Nós sabemos reconhecer uns aos outros. Quando alguém diz, o Senhor esteja convosco, vocês percebem, olha, o padre começou a missa. Nós sabemos interpretar o tempo, nós sabemos interpretar a nossa realidade de fé, nós sabemos interpretar a nossa caminhada, nós sabemos ouvir os nossos pais, os pais sabem interpretar as necessidades dos filhos. É isso que Jesus quer de nós em termos de fé. Ele quer saber se nós somos capazes de interpretar sua presença no mundo. O texto bíblico da segunda leitura vai dizer, olha, os prodígios e os milagres que ele realizava fez com que ele se tornasse conhecido. E aí agora nós temos que perguntar, você já percebeu a presença de Deus na sua vida hoje? Quando você levantou com saúde, você foi capaz de perceber que era a presença de Deus? Quando você tem os seus filhos ao seu lado, te amando e te respeitando, você consegue perceber que é a presença de Deus? Quando vocês que são pais têm os filhos ao lado para poder abraçar, dizer que ama, pegar no colo, colocar a cabeça no colo, saber dizer que eles estão bem, vocês conseguem perceber a presença de Deus? Nas refeições que vocês realizam, saber que vocês têm alimento dentro de casa, que ninguém está passando fome e necessidade, e que aquilo é uma grande graça, uma grande bênção de Deus na vida de vocês? E assim nós vamos percebendo a presença de Deus nas pequenas coisas. A sua saúde, o seu gesto de ouvir, de falar, de escutar e de ver a vida, de poder perceber a realidade da natureza, de poder perceber o amor presente na vida das pessoas, na vida de quem você ama. É preciso saber ali identificar a presença de Deus, porque aqueles discípulos foram educados por Jesus, assim como a Santa Missa nos educa pela liturgia da palavra, pela liturgia eucarística, eles foram capazes de reconhecer em Jesus. Se nós somos capazes de nós reconhecermos uns aos outros, nós temos que ser capazes também de reconhecer Jesus, reconhecer a presença de Deus até nas pequenas coisas. Saber poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele te concede cada dia de sua vida. Mas vejam agora o que acontece. Quando Jesus partiu o pão e eles reconheceram Jesus, agora eles já estão educados na fé. O que ocorre? Jesus já pode desaparecer na frente deles. É como se fosse uma escola de fé. Depois de ter estudado bastante, ter feito as provas, bate o sino da escola, o que acontece? Agora vocês já podem ir embora para suas casas, porque vocês receberam a educação necessária. Assim, nossos pais também nos educaram assim, às vezes com alguns castigos. Às vezes nossos pais falam assim, em casa a gente conversa. Muitos aqui já ouviram isso. Tinha conversa? Nossos pais estavam com o chinelo na mão ali esperando. Nós já sabíamos o recado. Já sabíamos que nós sabíamos interpretar aquela situação. Quando os pais olhavam com cara feia, alguns vão dizer, meu pai já falava o que ele queria só de olhar. Era assim que alguns vão dizer. Nós sabemos interpretar. Então Jesus Cristo quer que nós saibamos interpretar esta realidade da vida presente, porque Ele não vai precisar estar aparentemente à nossa frente. Uma vez educados, é preciso colocar em prática. E é isso que os apóstolos agora irão fazer. Uma vez que eles perceberam Jesus ao partir do pão, o que eles fazem? Eles ficam na cidade de Emaús,
Claro que não. Eles ficam trancados lá na casa onde eles estavam? Claro que não. Eles retornam para Jerusalém, mais 11 quilômetros de caminhada, imediatamente chegaram, partiram o pão e já saíram de volta para Jerusalém, ou seja, 22 quilômetros. Dá para chegar lá em Formiga agora. Era metade do caminho, dobrou, dá para chegar lá em Formiga a pé. Resultado então, eles foram levar esta notícia. A notícia de que este homem que morreu na cruz ressuscitou para nos salvar, que Ele acompanha as nossas vidas, que Ele caminha conosco uma caminhada de 11 quilômetros, que Ele nos fala das Escrituras a cada Santa Missa, que Ele parte o pão para nós a cada comunhão que nós recebemos, que Ele caminha conosco para nos educar na fé, para um dia entrarmos na casa de Deus com uma educação na fé. Aqueles dois retornam para junto de sua comunidade, junto com os apóstolos, e falam: olha, esse Jesus Cristo que nós vimos morrer, agora Ele ressuscitou, a nossa esperança voltou, nós não temos mais medo, não precisamos fugir, não precisamos nos acovardar. Ele ressuscitou para nos dar coragem na fé. E eles anunciam aos apóstolos tudo o que aconteceu pelo caminho, como Jesus Cristo contou para eles as Escrituras, como lhe ardia o coração e como Jesus Cristo partiu o pão para eles e eles o reconheceram. E os apóstolos agora conseguem partilhar da mesma notícia, de que Jesus de fato ressuscitou para nos dar a salvação, para nos garantir uma entrada no reino dos céus, para nos garantir o perdão dos pecados, para garantir que a sua vida ainda tem jeito, para garantir que a sua família ainda tem jeito, para garantir que as bênçãos de Deus continuarão sendo derramadas em suas vidas e que a partir de agora vocês são chamados e chamadas a perceber esta presença de Deus nas suas vidas. Ou seja, é preciso dizer aquilo que diz o Evangelho: nossos olhos precisam se abrir. Nós não estamos cegos na fé, nós não estamos com pouca inteligência em crer. O próprio Cristo nos educa a cada celebração eucarística. Quando vocês vierem para a Santa Missa, permitem-se moldar, permitem-se tocar, arder o coração, permitam-se reconhecer Jesus na Eucaristia e permita que Ele caminhe com você, não somente 11 quilômetros de ida e de volta, mas permita que Jesus caminhe todos os dias de sua vida ao seu lado, para que Ele possa ouvir também de sua voz: fica comigo, Senhor, já é tarde e a noite já chega bem rápido e eu preciso de sua presença. Fica conosco, Senhor, já é tarde e o dia declina. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Vamos juntos? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.